Saudações a todos, meu nome é Fernando Viscaíno, eu trabalho aqui na ITG Analytics, uma empresa do grupo ITG, e sou certificado em Alteryx também. E sou eu que vou estar guiando vocês nessa apresentação relacionada ao Alteryx Designer, ok? Então, só para a gente começar, eu estou compartilhando aqui a minha tela com todos vocês e aqui a gente já consegue ter uma ideia sobre a carinha inicial do que é o Alteryx Designer. Então, de uma forma geral e bem resumida, o Alteryx ele é uma ferramenta que foi concebida para compor todas as etapas do processo analítico. Então, tanto a partir da leitura de dados, então a gente consegue fazer também, a gente tem ferramentas capazes da realização de preparação de dados e também indo mais a fundo em análises avançadas, sejam elas geoespaciais, preditivas ou prescritivas, ok? E por fim, toda essa análise que você fez e toda essa manipulação de dados que você fez, a gente também consegue escrever essas informações ou no arquivo de dados do pacote Office, um arquivo em formato CSV, ou até mesmo nos conectarmos a uma base sua por conexões, por drivers padrões do mercado, ODDB e ODBC, tá bom? Então, só para mostrar aqui de uma forma geral também a interface do Alteryx, todas as ferramentas aqui, elas são separadas por categorias, tá bom? Então, são mais de 250 ferramentas nativas e já instaladas no Alteryx Designer, mas nada impede que novas ferramentas sejam desenvolvidas a cada dia que passe e que também seja possível que você realize esses downloads da comunidade Alteryx, onde a cada dia que passa, sejam desenvolvedores ou até a própria Alteryx, cria novas ferramentas que você pode inserir aqui na sua ferramenta de trabalho, ok? Então, aqui num primeiro momento eu estou mostrando para vocês as ferramentas de entrada e saída de dados. Então, é com essas ferramentas aqui que você vai ler e gerar os seus arquivos ou até mesmo se conectar aos seus bancos ou data warehouses, ok? A gente tem também uma categoria aqui, uma das mais importantes do Alteryx Designer, que é essa categoria de preparação de dados. Então, apesar do Alteryx não ter sido desenvolvido exclusivamente para ser uma ferramenta de preparação de dados, ou mais comumente chamado de ferramentas de ETL, ele é capaz de resolver o ETL ou de toda a manipulação de dados que você antes fazia em qualquer outra ferramenta, ok? Então, a preparação de dados, o relacionamento, interpretação e até mesmo o agrupamento de dados são realizados com essas 4 categorias aqui que estão no início da nossa ferramenta. Partindo só para algumas categorias mais avançadas, então a gente tem aqui essa categoria de ferramentas espaciais. Então aqui, se você quer apresentar o seu ponto georreferenciado no mapa, por exemplo, é com essas ferramentas que você conseguiria atingir esse objetivo. Então, se você quer fazer a distância ponto a ponto, a menor distância ponto a distância ponto a ponto, considerando o trânsito de onde está localizado esses pontos, a gente também conseguiria fazer a criação de polígonos, intersecção de polígonos e criação, inclusive, de áreas de interesse. Então, você conseguiria fazer esse tipo de manipulação, ou esses exemplos de manipulações geoespaciais, com essas ferramentas aqui disponibilizadas na cor verde. Partindo para uma última categoria, e uma das mais importantes também aqui no Alteryx, é essa categoria de ferramentas preditivas. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem essa simbologia do R ao lado de cada uma das ferramentas. E o que isso representa exatamente? Então, a Alteryx pegou a linguagem R, que é uma linguagem aberta, ok? Aberta e gratuita a todos, e ela encapsulou, de forma que você, analista de negócios, analista de TI, não precise conhecer o R para a aplicação de uma regressão linear. Então, só voltando aqui um pouquinho no conceito do Alteryx. Então, ele é uma ferramenta capaz de compor todas as etapas do processo analítico
mas ao mesmo tempo a Alteryx buscou uma ferramenta que fosse de fácil utilização. Como é uma ferramenta focada no analista de negócios e para entrega de resultados rápidos, então ela precisava que essa ferramenta fosse fácil de usar e fácil de ser interpretada. E é por isso, então, que toda ela foi desenvolvida nessa formatação visual. Então, para qualquer inclusão de qualquer ferramenta, você simplesmente precisa arrastá-la para o seu workflow aqui, que é como a gente chama essa área de trabalho, onde você consegue desenvolver os seus fluxos ou os seus modelos, ok? E daí você pode estar perguntando, bom, eu não conheço, eu não sei desenvolver em R, mas eu também não sei estatística. Então, como eu aplicaria uma regressão linear? Pensando numa forma básica e nesse tipo de necessidade que os analistas teriam, então a Alteryx ela colocou esse guia básico em cada uma das ferramentas, não somente das ferramentas estatísticas, mas de todas as ferramentas aqui em cada uma dessas categorias. Então aqui você tem um acesso rápido ao que essa regressão linear faz, mas não necessariamente você conseguiria criar um fluxo onde você aplicaria uma regressão linear. Bom, então uma segunda opção é a gente acessar essa aba de Help de cada uma das ferramentas. Então, para cada uma das ferramentas aqui que você clicar, você tem essa funcionalidade do Help. E o que esse Help faz exatamente? Ele explica quais são as entradas e as saídas de cada uma dessas ferramentas. Então, para você entender a funcionalidade, o que você precisa trazer como input de dados, você entraria nesse Help de forma a entender os aspectos gerais ou até exemplificações das aplicações de regressão linear, ok? E aí você pode pensar também que você é uma pessoa muito mais visual do que uma pessoa que gosta de ler manuais. Então a gente tem aqui workflows de exemplo, então onde você vai conseguir enxergar a aplicação de cada uma dessas ferramentas, não só as ferramentas uma por vez, então a gente tem aqui separadas por categorias cada uma das ferramentas de cada uma das categorias, ok? E a gente tem também aqui workflows que tem um objetivo em comum. Por exemplo, aqui a gente tem um workflow de limpeza e preparação de dados. Seguindo mais adiante, a gente tem aqui workflows que realizam as análises preditivas, ok? Então, se você quer entender, por exemplo, como você faria uma regressão linear, então a gente clica aqui neste workflow e a gente vê aqui um exemplo desenvolvido pela própria Alteryx de como você consegue atingir esse objetivo e como você faz a configuração de cada uma das ferramentas. E até mesmo aqui uma explicação, uma breve explicação do que está sendo feito em cada uma dessas ferramentas. Então, você está vendo que você não foi deixado sozinho. Então, a Alteryx se preocupou em trazer ferramentas que fossem de fácil utilização, mas também tutoriais que fossem fáceis de ser interpretados. Tá bom? Então, vou fechar aqui essa regressão linear e vou partir para o nosso exemplo. Então, aqui neste exemplo, eu trouxe alguns arquivos. Então, a gente tem aqui, para esse exemplo, uma base de clientes para cada uma das corretoras dessa empresa. Então, essa corretora, ela possui, essa empresa, possui 10 corretoras distintas dentro dela, ou associadas a ela, e também todas as transações realizadas por cada um desses clientes de cada uma dessas corretoras, essa empresa decidiu por deixar todas num arquivo único de transações. Então, da mesma forma que a gente está lendo o CSV aqui, ou um XLSX, a gente poderia ler de qualquer base de dados, novamente por OLEDB ou DBC. Ok? Isso é muito importante que esteja claro para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Então, pensando aqui nesse arquivo CSV, a forma de eu incluir ele no Alteryx é muito simples. Então, eu preciso somente pegar esse arquivo e arrastar ele para aqui, para a minha área de trabalho. Daí você vê aqui, então, ele está nessa cor verde, que é a mesma cor para cada uma dessas ferramentas de entrada e saída de dados, ok? E ele, então, se você
ver o desenho dele, ele é um input de dados. Então, de forma visual, você já consegue entender exatamente o que aquela ferramenta está fazendo. E por uma boa prática, a gente sempre associa uma ferramenta de input a uma ferramenta de navegação, chamada de browser. A gente roda o nosso workflow e agora a gente já consegue ver, da mesma forma que a gente veria no arquivo CSV, todos os meus dados aqui numa estrutura na interface do Alteryx. Então, pensando que esse é um arquivo CSV separado por vírgulas, o Alteryx já interpreta automaticamente cada uma dessas vírgulas e separa em uma estrutura aqui colunar essas informações do cadastro dos clientes dessa corretora. Então, só para eu explicar um pouquinho a estrutura dessa base de clientes, então ela trouxe aqui um ID único, e para cada uma dessas corretoras, essa empresa decidiu ou definiu para que o ID começasse do número 1 até o número total de clientes de cada uma das corretoras. E também aqui tem o ID de identificação de cada uma das corretoras. E, obviamente, então, informações cadastrais de cada um dos meus clientes. A gente tem também aqui informações de latitude e longitude, caso a gente desejasse fazer alguma análise geoespacial relacionada à distribuição dos clientes numa área específica. Bom, um segundo passo aqui, então, é inserir cada uma dessas minhas bases de cada uma dessas corretoras na minha área de trabalho também. A gente poderia fazer isso de forma manual, então a gente inseriria cada uma das minhas bases de clientes de cada uma das corretoras aqui e uniria elas uma a uma. Isso, obviamente, seria um trabalho extremamente operacional e às vezes não necessário, né? Então, pensando nisso, o que a Alteryx fez foi o seguinte. Então, sabendo que esses arquivos eles já possuem a mesma estrutura, o que a gente consegue fazer aqui é inserir esse caractere coringa. E o que ele me diz? Então, que qualquer arquivo que possua esse prefixo de clientes-corretora e também possua o formato CSV, ele vai ser automaticamente carregado e unido a essa minha base aqui de 278 clientes. Então, a gente inseriu o caractere aqui coringa, a gente roda o workflow novamente. E agora o que a gente consegue ver, então, é a união de todos os clientes de todas as minhas corretoras. E aí, só para mostrar aqui a distinção entre uma corretora e outra, então a gente tem aqui meu ID de número 1 da minha corretora de número 100. Eu vou descer aqui na minha base, só para mostrar aqui o corte. Então, a gente tem aqui o mesmo ID de número 1 para a minha corretora de número 109. Ok? Então, pensando nessa base, pensando que a gente vai fazer uma série de associações entre dados, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma chave única para cada um desses clientes, de forma a facilitar a manipulação em geral dessas minhas bases, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vem aqui na minha categoria de preparação, eu pego essa ferramenta chamada de fórmula e insiro ela no meu workflow. Você vê que ela já interpreta automaticamente a entrada e a saída e já se conecta em qualquer parte do workflow que eu desejar. E aqui eu tenho algumas opções, né? Eu posso reformatar ou reformular qualquer informação que está entrando aqui pelo input dessa minha ferramenta de fórmula ou criar uma nova coluna. Então aqui eu opto por criar uma nova coluna e eu vou chamar ela de D Cliente Master, por exemplo. Então essa é a coluna que vai regir toda a manipulação de dados que eu vou fazer daqui em diante. E agora aqui eu tenho também um guia rápido de acesso às funções possíveis de serem feitas na fórmula e também as colunas existentes na minha base aqui de clientes por corretora. Então eu gostaria aqui de inserir o número da minha corretora e a forma de concatenação de textos é com mais. Eu vou inserir um tracinho aqui só para separar o número da corretora do meu ID do cliente.
E aqui você vê que ele já não possui nenhum erro, então ele já interpreta e já me dá inclusive um preview aqui de que dado sairia como resultado. Então isso me indica que está da forma que eu quero, que está correto, então eu vou partir com essa concatenação. E só para a gente mostrar as funções aqui, então a gente tem um guia rápido com todas as funções disponíveis nessa ferramenta de fórmula, ok? Então vamos pensar no exemplo que você deseja fazer uma fórmula matemática. Então, para cada uma das funções aqui, você também tem o guia rápido de como utilizar aquela função e do porquê utilizar aquela função também. E aí você pode pensar também que isso não seja o suficiente para você entender o funcionamento daquela função ou os parâmetros a serem colocados em cada uma dessas funções. Então, pelo help, você também tem um guia de exemplos de cada uma dessas funções e ferramentas também. Bom, neste caso, como que a gente deseja fazer é só aquela concatenação de textos, então a gente só roda o nosso workflow novamente e a gente vê um resultado aqui sempre na ferramenta de browse. E agora então o que a gente vai enxergar é na minha última coluna, então o número da minha loja, underline, o número do meu cliente. Isso para toda a minha base de dados de clientes. Ok, agora então a gente criou um ID único para cada um desses clientes. E o que a gente precisa ter certeza é se esse ID criado é realmente único. Senão, essa fórmula não serviria de nada. Então a gente tem uma ferramenta aqui chamada de Unique, que faz exatamente esse tipo de verificação. Então a gente insere ele aqui no nosso workflow, a gente seleciona o que a gente deseja que ele compare, que encontre duplicações, e a gente coloca então o ID Cliente Master, que é o campo que a gente gostaria que não fosse duplicado. Eu vou inserir mais um browser aqui na minha saída D. Então a gente tem a saída dos únicos e dos duplicados. Então o que o Alteryx faz é já separar qualquer tipo de duplicações que ele encontrar. E ele encontrou então aqui 2 casos de duplicação. E a gente vê então os IDs Client Master. Então o que aconteceu? O Alteryx ele já separou aqui para os lados únicos algum cliente que possui esse mesmo ID. E ele já separou aqui para os duplicados a segunda, ou a terceira, ou a quarta ocorrência deste ID. E agora então, para a gente garantir que esse ID Client Master que a gente pode remover esse ID Client Master da minha base, o que a gente pode verificar é o nome completo de cada um desses clientes. Então a gente vai partir do pressuposto que se o ID Client Master e o nome completo estiverem duplicados, então ele realmente é um cadastro duplicado e não é somente um erro sistêmico de criação de IDs. Então aqui a gente verifica que esses IDs são realmente de cadastros duplicados e a gente remove ele da minha base e permanece aqui somente com os meus únicos. Bom, o que a gente pode fazer agora é o seguinte, vamos pensar aqui que esse é um arquivo CSV e o formato, por padrão, todos os tipos de cada uma dessas colunas que ele traz para o Alteryx ou para qualquer sistema inicialmente, é um tipo texto. Então, mesmo formatos numéricos, formatos binários, 1 ou 0, ele sempre vai trazer nesse formato texto, que geralmente é o formato que mais ocupa espaço no seu workflow. Então, pensando que a gente está preocupado cada vez mais com a otimização dos nossos workflows e também pensando que com toda essa onda de Big Data, as bases que a gente precisa manipular e extrair resultados são cada vez maiores, então faz sentido uma ferramenta que seja capaz de otimizar a performance desse meu workflow. Eu tenho essa ferramenta, então, chamada Autofield. E o que ela faz é muito simples. Então, vou conectar ela também no meu workflow e ela vai fazer basicamente o seguinte. Ela vai olhar para todos os dados de cada uma dessas colunas e vai me sugerir o melhor e menor formato para cada uma delas, ok? Então, campos que possuem somente valores numéricos vão ser
substituídos automaticamente por valores numéricos, pela formatação numérica. Então a gente roda aqui o workflow. E se a gente analisar aqui, nessa minha aba de resultados, eu consigo enxergar os dados da minha entrada. Você vê aqui então o input, todos eles em formato texto, em um tamanho de 254. E na minha saída, cada um reformatado para o melhor formato de cada um deles. O interessante não é somente a reformatação dos tipos e tamanhos, mas também o que ele faz é uma redução do quanto é ocupado na memória desse workflow. Então, algo que eu não disse sobre o AutoX Designer ainda, mas ele é uma ferramenta que vai instalada no seu desktop ou notebook, tudo bem? Então ele acaba respeitando ao processamento, a memória alocada no seu notebook, ok? Então, pensando nisso, a gente precisa de um workflow cada vez mais automatizado, de forma a não consumir toda a capacidade do seu notebook, ok? E aqui a gente enxerga, eu acredito que em torno de 15% de redução com a inserção de uma simples ferramenta, tá bom? Então, de forma geral, a gente já tem essa base de clientes de cada uma das corretoras preparadas. E a gente pode partir, então, para a base de transações. Então, da mesma forma que eu fiz com a minha base de clientes, eu insiro a minha base de transações no meu workflow, seleciono, por ser um arquivo do pacote Office Excel, ele já me mostra aqui quais são as abas desse meu arquivo. E o que eu gostaria de analisar nesse primeiro momento é a minha aba de transações. E da mesma forma que a gente fez com a minha base de clientes, eu insiro uma ferramenta aqui de browse para analisar cada um dos meus dados aqui nessa minha base de transações. Então a gente enxerga aqui a forma que essa empresa decidiu inserir as suas transações. Então a gente tem aqui o ID da corretora, da mesma forma que a gente tem o número da corretora na minha base de clientes, o ID de cada um dos clientes. Então aqui você também consegue ver que as corretoras estão misturadas, a gente tem informação de todas as corretoras. A gente tem o ID de transação aqui, caso a gente tivesse uma base de transações, a gente conseguiria analisar o que constitui cada uma dessas transações. E essa empresa optou então por separar de forma colunar e por mês e ano a informação de cada uma dessas transações. Então, tudo o que aconteceu no mês de janeiro está situado nessa coluna. Tudo que aconteceu no mês de fevereiro está situado nessa coluna e assim por diante. Então, o primeiro objetivo nosso é preparar as informações nesse arquivo de transações para que a gente possa unir a minha base de clientes e extrair o total de transações ou o valor total de todas as transações realizadas por cada um desses meus clientes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir o mesmo ID cliente master, e que futuramente vai ser o mesmo ID a ser relacionado à minha base de clientes. Então, só para mostrar uma nova funcionalidade, a gente tem essa ferramenta de Select. E pensando de uma forma simples de se explicar, então ela é como se fosse essa ferramenta de autofield, só que manual. Então, com ela a gente consegue reformatar tanto o tipo de cada uma dessas variáveis como o tamanho. Neste caso a gente tem algumas funcionalidades adicionais, então a gente consegue renomear cada uma das minhas colunas e também selecionar as colunas que a gente não deseja que esteja mais presente nessa minha base de transações. Então aqui para ID de corretora, só para a gente manter o mesmo padrão da base de cima, eu vou chamar de número corretora, e o meu ID de cliente eu vou chamar de ID de cliente. Agora a gente roda novamente o nosso workflow. E o que a gente enxerga aqui então? As 9.430 transações, e a gente tem o guia rápido aqui da entrada, a gente vê o ID da corretora. Na minha saída a gente já consegue ver então o que foi modificado
em cada uma dessas minhas colunas. Então, algo importante a se notar nesse momento é que, ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo o seu workflow, vai desenvolvendo as suas lógicas de manipulação de dados, você vai também validando o que você vai fazendo, o que é um grande problema atualmente. Então, às vezes você está desenvolvendo uma lógica de manipulação de dados extensa, em algum momento você comete uma gafe, e como normalmente esse tipo de construção é feita por scripts, então por programação, você não vai enxergando as etapas de forma clara, algo que o Alteryx consegue mostrar para você de forma bem visual. Então aqui, esse tipo de valor você consegue extrair de uma ferramenta visual, é algo que é extremamente relevante nos dias de hoje, ok? E aqui, embora não seja necessário, eu renomeei essas minhas duas colunas. E por qual motivo? Então, como eu desenvolvi essa minha fórmula na minha parte do workflow de clientes, o que eu posso fazer é replicar essa mesma fórmula para minha base de transações. Então aqui como a gente alterou o ID da minha corretora para número corretor e ID do cliente, ele já interpreta automaticamente e já realiza também a concatenação desse meu texto. E aí a gente já consegue ver aqui embaixo na saída dessa minha ferramenta de fórmula, o ID já inserido, o ID da minha loja com o ID de cada um dos meus clientes. Bom, então agora o que a gente precisa fazer é uma próxima etapa aqui de manipulação dessas informações. Então a gente vê aqui essas informações separadas, todas em formas de coluna. Então se a gente gostaria de extrair as informações de total de clientes, não importando o mês onde essa transação está situada, o que a gente precisa fazer então é transpor essas informações. De forma a gente ter as informações de cada um dos meses como se fosse um filtro. Então a gente teria uma coluna chamada mês ano, por exemplo, e uma outra coluna de valores com todas as transações que foram realizadas por aquele cliente, independente do mês que aquilo aconteceu. E a gente consegue fazer isso então com uma dessas ferramentas de transformação e essa aqui chamada de transpose. Então a gente insere ela aqui no meu workflow. E aqui eu preciso selecionar algumas configurações simples também. Então a gente seleciona os campos-chave. Eu quero trazer o meu ID de transação e também o meu ID cliente master. Aqui eu vou tirar da minha seleção número de corretora e ID do meu cliente, que são campos que já estão aqui presentes no ID cliente master. E aqui são os dados que vão ser realmente transpostos. Então eu tenho todas as minhas informações aqui por mês, do primeiro quadrimestre de 2016. E a gente tem aqui uma funcionalidade interessante nessa ferramenta, não só nessa ferramenta de transposição, mas em muitas outras ferramentas. Mas ela é chamada aqui de campo dinâmico ou desconhecido. E o que ele faz exatamente? Então vamos pensar que esse arquivo de transações, ele é um arquivo vivo. E o que isso significa? Significa que a cada mês que se passar, vão ser inseridas novas colunas de mês-ano com novas transações. Mas nesse momento a gente não tem a visibilidade sobre elas, a gente não consegue configurá-las aqui no meu workflow. Então a gente não consegue tratá-las como uma coluna. Então o que ela faz? A partir do momento que eu seleciono essa opção, para qualquer coluna que for adicionada nessa minha base de transações, ele vai automaticamente selecionar. Então ele vai ser checado automaticamente e vai ser transposto automaticamente também. Da mesma forma que se eu não selecionasse essa opção dinâmica, ele só iria transpor essas informações dessas únicas 4 colunas, mesmo que surgissem novos meses num próximo momento. Então a gente deixa isso aqui selecionado e a gente roda o nosso workflow. E agora a gente vê aqui então que teve um aumento no número de linhas do meu workflow e a gente já vai entender o porquê desse acontecimento. Então a gente consegue aqui ver o meu ID cliente master e a gente
também enxerga aqui o número da transação, que é um número único, mas que foi quadruplicado neste caso. E aí, por que isso aconteceu? Então, a gente enxerga aqui que tem vários campos zerados. Isso é pelo formato que a empresa decidiu por dispor as suas informações de transação. Então, de certa forma, a única informação de transação válida são todas as transações que são diferentes de zero. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer nessa base, eliminar todas as informações que não são de transações válidas. E daí, isso aconteceu pelo simples fato dessa empresa ter decidido preencher com zeros qualquer informação que não era do mês daquela transação. Então, a gente consegue atingir esse objetivo com esse filtro. A gente insere o filtro aqui e a gente monta uma regra que é simples. Então, a gente vai dizer que qualquer valor diferente de zero, ele é verdadeiro para mim. Então, eu tenho tanto a saída verdadeira como a saída falsa. Eu rodo novamente o meu workflow. E o que eu consigo ver aqui, então, novamente, a minha base com 9.430 transações válidas, o que é o mesmo número de linhas aqui da minha base anteriormente tratada. Bom, agora a gente tem a base de clientes tratada e a base de transações também tratadas. Agora o que a gente pode fazer é o relacionamento entre elas. Então a gente tem aqui as ferramentas separadas nessa categoria de Join. Eu tenho essa ferramenta aqui chamada Join também. E a configuração dela é muito simples também. Eu coloco aqui na entrada as bases que eu desejo relacionar. Do meu lado left, eu coloco a minha base de clientes. Do meu lado right, a minha base de transações. E agora, o que a gente precisa fazer é simplesmente inserir aqui o meu campo em comum. Como eu já criei o meu campo de ID Cliente Master, então ele já é o campo que eu vou utilizar para fazer meus relacionamentos. Mas poderia muito bem ser uma relação composta. Então, a gente poderia fazer da mesma forma aqui com o ID do cliente, com o meu ID do cliente da base anterior. Ele só não está aqui porque eu removi ele no momento aqui da minha transposição. Mas a gente poderia também fazer um relacionamento composto entre eles, ok? E aqui também uma ferramenta, uma funcionalidade muito parecida com essa funcionalidade do Select. Então, se você quer remover qualquer informação do seu Join, para que não passe para a saída, seria por aqui que a gente faria esse tipo de manipulação. Bom, eu quero remover então esse meu ID Cliente Master do meu lado direito, porque de certa forma é uma informação que está duplicada entre as minhas bases, ok? E aqui, essa ferramenta ela tem 3 saídas distintas, e eu vou explicar cada uma delas após o workflow ser executado. Então agora a gente tem 3 saídas aqui. Então a gente tem a saída left, a join e a right. E o que elas são exatamente? Então esse lado left constitui, para o nosso exemplo, todos os clientes que não possuem nenhuma transação atrelada. Então é como se todas as informações do meu cliente entrassem pelo meu lado left e continuassem saindo pelo meu lado left porque não encontraram nenhum relacionamento em comum na minha base de transações. A mesma coisa vale para o meu lado right. Então, são informações aqui do meu lado right de transações e eles saem também pela minha saída right do meu join. E isso aqui é um dado que não deveria existir mesmo, né? Transações que não possuíam nenhum ID de cliente na minha base de clientes. Então, a gente pode remover tanto informações do meu lado right e como a gente não deseja analisar clientes que não possuem nenhuma transação atribuída nesses 4 meses, a gente pode simplesmente desconsiderar para esse exemplo. Então, agora, como resultado, a gente possui aqui a minha base cadastral de cada um desses clientes. Se você vê que tem uma série de duplicações aqui, então cada uma dessas duplicações é relacionada a transação que aquele cliente fez em um dado período. A gente consegue ver então que, por exemplo, esse cliente aqui, neste caso chamado de Rebecca, do ID do cliente número 10, ela realizou 4 transações distintas.
duas no mês de janeiro, uma no mês de fevereiro e uma no mês de março. Cada uma delas com um valor atribuído. Então isso aqui pode ter sido o pagamento de uma parcela específica ou algo do tipo, o consumo de algum serviço dessa corretora. Bom, então agora a gente já tem a nossa base de clientes integrada à base de transações. E algo que a gente não tinha falado, ou eu não tinha falado ainda para vocês, é o seguinte. Então, pensando que a gente tem uma base que não é unificada de clientes, então cada corretora possui a sua base de clientes, o que pode acontecer é que esse cliente ele realizou a compra de qualquer serviço da corretora em mais de uma corretora dessa mesma empresa. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. A gente pode ter um cadastro de clientes que esteja com algumas duplicações, sejam elas por cadastros duplicados ou cadastros criados em mais de uma corretora. E o que pode acontecer nesse caso também é como esse cadastro de cliente ele é realizado de forma manual. Então, o cadastro ele é feito de forma manual e é preenchido por um ser humano, né? Então, para cada uma das pessoas que está preenchendo aquele cadastro, ele pode ter preenchido, por exemplo, o nome completo com um sobrenome abreviado. Isso é algo que poderia acontecer, ao mesmo tempo poderia ter sido preenchido o cadastro daquele cliente com algum erro de digitação. E esse tipo de coisa a gente não conseguiria encontrar removendo duplicatas da minha base, como a gente removeu aqui todos os itens duplicados de Cliente Master. Então a gente precisa criar um workflow aqui de validação de nomes, de forma a gente conseguir unificar os meus clientes, de forma a garantir que realmente a extração do total de transações daquele cliente seja real. E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente tem essa ferramenta aqui chamada Fuzzy Match. Eu vou inserir ela aqui na saída da minha base de clientes, que é a base que eu desejo identificar duplicados. E essa ferramenta, ela é muito simples. Eu vou resumir para vocês aqui o funcionamento dela e vocês vão entender que, apesar de ser um conceito complicado, você faz tudo isso numa ferramenta visual e de fácil compreensão. Então, o que ela faz basicamente, ela utiliza da lógica fuzzy, que basicamente faz o relacionamento entre nomes que não são idênticos. Então, eles fazem relacionamentos probabilísticos, ok? E é isso que a gente gostaria de encontrar. Vamos pensar então no nome que teve o seu sobrenome abreviado para um outro nome que não teve o sobrenome abreviado. Então a gente vai conseguir fazer um relacionamento dentre esses dois nomes, unificando-os em um único cadastro. Então aqui o que a gente precisa colocar é o nome completo, que ele é o campo que eu desejo verificar. Então poderia ser qualquer outro campo, poderia ser o CPF, o endereço, qualquer campo específico onde você deseja eliminar suas duplicações. Esse aqui é o corte do meu Fuzzy Match, então eu quero que ele me traga todos os nomes completos com 50% de chance ou mais de serem duplicados. E aqui o Fuzzy Match propriamente dito. Então a gente quer fazer essa lógica baseada no nome completo e eu tenho um estilo aqui já chamado de nome que faz isso automaticamente para a gente. E para esse modelo de 2.680 clientes, eu vou partir do pressuposto de que todos sabem o seu próprio CEP. E de que, se caso o nome completo esteja situado no mesmo CEP, ele é um cadastro duplicado. Tudo bem que isso no mundo real, onde a gente tem um cadastro de mais de 1 milhão de linhas, isso não poderia ser aplicado, mas pensando numa base pequena como a nossa, a gente pode fazer esse tipo de aproximação. E obviamente, então, se você tivesse mais alguns controles, a gente inseria aqui esse tipo de controle para que o Fuzzy Match ele consiga considerar e só encontrar realmente quais são os cadastros duplicados, dada a sua condição de contorno. Então a gente parte aqui do CEP idêntico e do nome completo probabilístico. A gente roda aqui o workflow novamente.
E aqui a gente vê que ele encontrou 193 ocorrências de dados duplicados. E aqui a gente tem uma série de informações e cada uma com o percentual de probabilidade atrelados. Então a gente tem aqui, você vê que os dados estão todos misturados, tem 85% de chance de ser idêntico, 100 e assim por diante. O que eu vou fazer no primeiro momento é só ordenar essas informações. Então eu tenho uma ferramenta aqui chamada de sort, ela faz exatamente esse tipo de manipulação para mim. Eu quero que ele ordene o meu match score de forma decrescente. Eu rodo novamente meu workflow e agora a gente vai ver o resultado do meu fuzzy match. Então agora aqui a gente consegue encontrar um monte de situações onde houveram cadastros duplicados e a gente consegue aqui validando e ver que realmente o cadastro está duplicado. Só que de mais interessante está por vir. Então são esses dados que possuem menos de 100% de chance de serem duplicados. Analisando esse primeiro dado aqui, a gente vê que essa informação tem 97% de chance de ser duplicada e só pelo fato de um dos cadastros ter sido preenchido com esse E adicional no final do meu cadastro. A gente descendo mais adiante, então a gente consegue enxergar aqui, por exemplo, que esse cadastro Jane e John, eles possuem 89% de chance de serem duplicados. Isso eu gostaria, analisando agora nesse momento, eu considero esse cadastro como não duplicado. Tudo bem que pode ser irmão ou irmã, mas eu gostaria de considerar isso como um cadastro distinto. Mas o que a gente vê aqui, com 88% de chance, são esses nomes aqui que são idênticos, mas tem inserção desse júnior no final do nome, por exemplo. E aqui eu gostaria de considerar esse nome como um cadastro duplicado. Para mim faz sentido nesse momento, e como uma regra do negócio, é a eliminação desse júnior para tratar esse cadastro como único. Não só neste caso, como esse caso do Nicholas Chapman também, que tem um júnior no final, então eu gostaria de considerar ele como duplicado. Então é isso que a gente precisa fazer agora, tratar esses dados de forma a gente subir o percentual de acerto de cada um deles. Então é isso que a gente vai fazer. A gente consegue fazer isso com essa ferramenta aqui de Find Replace. Então eu vou inserir ela aqui antes do meu fuzzy match, de forma a eu conseguir tratar aqueles meus casos. E eu também já vou trazer uma ferramenta aqui de Text Input. E o que ela faz basicamente? Então, eu já repeti algumas vezes aqui que você consegue ler diversos arquivos, pacote Office, CSV, TXT, Zip e assim por diante, e também conexões ao DDB ou DBC. Mas eu não tinha falado que a gente consegue então inserir uma tabela no formato próprio da Alteryx e dentro do workflow também. Então eu vou chamar essa minha tabela de D e para, esses são os nomes das minhas colunas. Eu quero que ele substitua tudo que ele encontrar com o nome de Júnior e substitua por um espaço em branco. E agora eu vou configurar o meu Find Replace. Aqui ele já colocou o meu nome completo como a coluna a ser buscada ou a ser substituída. Ele vai procurar valores que estão na minha coluna D, então o Júnior, por exemplo, e substituir pelo meu espaço em branco neste caso. E aqui algumas configurações. Então eu quero que ele faça isso mesmo para maiúsculas e minúsculas, que ele tolere maiúsculas e minúsculas e que substitua palavras que possuem o Júnior como uma palavra inteira. Então ele não vai substituir o JR no meio de qualquer palavra. Então agora configurado Find Replace, a gente pode rodar o workflow novamente. E agora a gente vem aqui no resultado desse meu workflow e a gente vê aqui, por exemplo, Rose Jones, onde a gente eliminou o Júnior, e aí por isso que eu coloquei aquele espaço em branco também, porque o Alteryx ele avisa automaticamente que tem uma sujeira nesse nome aqui. Então, como eu substituí por um espaço em branco, ele me diz que tem um espaço em branco sobrando no final desse nome. Mas mesmo com esse espaço em branco, ele tratou como um cadastro 100% idêntico. E agora o que a gente pode dizer? Então aqui a gente analisa uma série de nomes e a gente vê que realmente são cadastros duplicados. E a gente
enxerga que o corte dessa minha avaliação de cadastros duplicados está no 90%. Então agora eu posso dizer para essa minha ferramenta de fuzzy match que qualquer dado abaixo de 90% é um cadastro que não é duplicado. Então é isso que eu volto aqui para minha ferramenta de fuzzy match e seto aqui o meu threshold para 90%. E eu rodo novamente o meu workflow. Então agora a gente vê que das 193 ocorrências ele desceu para 184 ocorrências. E agora algo que a gente não tinha feito, eu não tinha mostrado nessa ferramenta aqui do fuzzy match, mas que talvez vocês possam ter notado, é, por exemplo, essa ocorrência aqui. Então o que acontece? Isso é uma ocorrência do fuzzy match, tá bom? O que ele faz basicamente é o seguinte, então ele procura por uma série de chaves de match dentre os nomes. E o que ele encontrou? Para esse nome específico, ele encontrou duas chaves com 100% de chance de serem idênticas. Então, com essa lógica baseada em nomes, ele não compara caractere a caractere. Ele se baseia em fonemas. Então, por isso, ele encontrou mais do que uma ocorrência para um mesmo nome. Isso vale para diversos nomes aqui. Então, por exemplo, esse Gavin Page, então ele encontrou dois fonemas distintos que garantem que esse nome é idêntico, mas que para o nosso caso, como objetivo aqui é unificar a minha base cadastral, eu preciso eliminar toda e qualquer duplicação dos meus dados. Então é isso que a gente vai fazer agora. E como a gente tem uma série de redundâncias geradas aqui pela minha lógica fuzzy, a Alteryx já pensou nisso e também gerou essa ferramenta de make group. E o que ela faz é trabalhar lado a lado com a minha ferramenta de fuzzy match de forma a agrupar todas as informações que são redundantes. Bom, então num primeiro momento aqui, como eu já validei o meu nome completo aqui e já está tudo de acordo para mim, eu volto para o meu ID Client Master. Isso por boa prática mesmo, só para garantir que a gente está fazendo a manipulação de forma correta. Então a gente insere esse make group e o que ele está fazendo aqui é eliminando toda e qualquer redundância. Então você vê que ele tira todas as duplicações. Não só tira as duplicações, como ele faz algo muito interessante. Então aqui, pensando que o objetivo é a unificação dos meus dados, o que ele fez foi duplicar o meu ID Client Master. Então a gente tem aqui o original para o original e o duplicado para o original. Então a gente está fazendo o que? Qualquer dado que seja semelhante ao 100_1 está se transformando em 100_1. Então a gente terminou aqui a camada de harmonização de clientes dessa minha empresa que possui diversas corretoras associadas. Em outras palavras, é como se fosse uma tabela de depara, com as chaves duplicadas para as chaves únicas. E agora que a gente tem então, essa tabela de depara pronta, o que a gente precisa fazer é substituir as informações aqui antigas de IDs Client Master. E a gente faz novamente então com a ferramenta de Join. A gente une aqui a minha base de transações com os IDs antigos, sejam eles não duplicados ou duplicados, e a gente insere aqui a minha base de harmonização. E a gente quer que ele procure como relacionamento todos os meus itens que estão duplicados. Encontra aqui no meu ID Client Master também, que é a mesma origem, então são IDs duplicados com IDs duplicados. E o que eu quero que ele faça, que o meu group, que é o meu novo ID não duplicado, se transforme no meu ID original. Eu removo a minha chave antiga aqui de ID Client Master. E agora o funcionamento desse join é muito parecido com o join anterior. Então a gente tem aqui do meu lado left, são todos os IDs que tiveram alguma substituição, mas que ainda continuam não tendo alguma transação atribuída. Então a gente elimina ele do meu workflow. E agora a gente tem aqui 556 transações
que possuíam IDs duplicados, aliás, IDs duplicados não, mas cadastros duplicados em que houver alguma substituição do ID, e aqui 8.874 informações que já eram únicas e permaneceram como únicas. Então, se a gente for tirar uma lição daqui, a gente iria, não sei exatamente quantos clientes foram alterados aqui, mas a gente consegue ver que a gente perderia a informação de 556 transações, onde seria atribuída para algum outro cliente. Então, agora, como o objetivo é unir essas informações, a gente utiliza essa ferramenta de união. Então, a gente está unindo tudo que foi reformulado, os IDs, com os IDs que já eram únicos. E aqui, como a estrutura dos meus arquivos são idênticos, eu não preciso de nenhuma configuração aqui no meu Union. Obviamente que se eu tivesse cadastros ou tabelas com colunas de nomes diferentes, eu poderia remanejar aqui da forma que eu desejasse. Mas eu posso deixar nessa forma automática porque eu já sei que as estruturas são exatamente iguais. Agora a gente roda o workflow novamente e olha o que a gente vê aqui, esse mesmo número de transações, 9.430. Então garante que essa minha manipulação, essa minha unificação do cadastral de clientes foi feita de forma correta. Eu não dupliquei e não sumi com nenhuma informação de transação. Então agora, para finalizar, a gente chega no objetivo dessa análise. Então a gente vai utilizar esse sumarizador aqui e é com ele que eu vou conseguir então extrair o total de transações, o valor total de todas as transações de cada um desses meus clientes. Então eu agrupo tudo pelo meu ID cliente master. Eu quero extrair, só para efeitos de demonstração, o nome completo de cada um deles. Eu posso renomear aqui também o meu campo de saída. E aqui eu tenho o meu valor. E com esse valor, então, eu quero realizar a soma do meu valor. E eu vou chamar isso aqui de total de pagamentos, por exemplo, feitos à corretora. E aí, da mesma forma que a gente utiliza a ferramenta de fórmula para fazer cálculos numéricos, cálculos estatísticos, cálculos contexto ou cálculos espaciais, a gente consegue fazer esse mesmo tipo de manipulação ou cálculo com essa ferramenta de Summarize, tá bom? Então aqui a gente enxerga agora dos 2.680 clientes da minha base das corretoras, a gente possui 2.538 clientes somente com transações ativas. E agora a gente enxerga aqui, então, o nome completo de cada um desses clientes e o total de pagamentos realizados nesse primeiro quarter de 2016. E também o ID de cada um desses clientes. Então, por fim, da mesma forma que a gente leu esses arquivos de um Excel e de um arquivo CSV, a gente pode gravar num arquivo de mesmo formato. Então, só para mostrar aqui, então a gente conseguiria se conectar com os drivers ODBC e OLEDB, e a gente tem também a opção de salvar em arquivos. Eu vou salvar na mesma pasta de apresentação. E aqui eu tenho minha preparação de dados. Eu tenho aqui alguns formatos já. Então eu tenho aqui os formatos principais ou padrões do pacote Office. Eu tenho aqui formatos geoespaciais, então Shapefile, Flatfile, KML. A gente tem aqui, consegue transformar isso em um arquivo em formato HTML. A gente tem também aqui, deixa eu ver se eu encontro, a gente tem o CSV, aqui o CSV. TXT a gente conseguiria gerar também, e a gente tem aqui arquivos também que são facilmente integrados a diversas outras plataformas. Então, arquivos QVX, arquivo SAS7BDAT e assim por diante. Então, a gente consegue gerar arquivos que serão utilizados por outras plataformas, sejam elas de BI, de análises avançadas também. O Alteryx, ele tem uma proposta muito honesta. Ele não quer competir com todas essas ferramentas, ele quer juntar capacidades.
Então, se você quer fazer sua preparação de dados no Alteryx, você pode fazer, e seja bem-vindo para utilizar um ClickView ali num segundo momento para fazer toda a visualização e interface com o cliente para a descoberta de dados, ok? Então, neste caso, a gente vai criar um arquivo Excel. Eu vou chamar isso aqui de base de clientes mais pagamentos. Eu salvo isso aqui, eu seleciono a minha aba e da mesma forma então que eu li esse arquivo, eu li meus arquivos de uma base CSV e XLSX, eu extraio eles para uma base aqui XLSX do pacote Office. E a gente enxerga então o mesmo resultado que eu mostrei para vocês aqui numa interface do Alteryx, a gente enxerga essa mesma informação aqui no Excel. E acho que aqui, somente para sumarizar, então a gente consegue enxergar de forma gráfica tudo que foi feito neste workflow. E você vê que a partir do momento que você entende o que cada uma das ferramentas, o que cada uma das imagens representa, você consegue enxergar de forma visual cada uma das atividades desse fluxo, que analogamente é muito parecido com um fluxo de processo, um fluxo de tarefas, atividades e assim por diante. Então você consegue enxergar, ou qualquer um consegue enxergar o que você fez, e não necessariamente precisa conhecer de uma linguagem específica para o entendimento do que está sendo feito. Bom, aqui a gente fez então uma análise, uma manipulação utilizando dados probabilísticos, então matches probabilísticos, e você viu que a gente fez algo que é complicado conceitualmente, mas que a gente fez em torno de 15 minutos, a gente conseguiu então limpar essa minha base de clientes. E por fim, então, a gente chegou nesse objetivo, que é concluir o total de pagamentos que cada um desses clientes realizou nesse primeiro quadrimestre de 2016. Bom, então, eu agradeço vocês todos por terem assistido esse vídeo de apresentação. Espero que tenha ficado bem claro para vocês do funcionamento do Alteryx e que vocês comecem a gostar dele, comecem a se interessar mais por ele, a desenvolver ferramentas para ele, assim como a comunidade toda da Alteryx tem feito.